Olá, seja muito bem-vindo a essa palestra sobre como gerar engajamento no ensino digital. Primeiro, meu nome é Richard Vasconcelos, eu sou CEO e fundador da Liu Learning Brasil, uma das maiores e principais empresas de educação corporativa digital do Brasil. Vamos falar diretamente sobre esse assunto que está tão difícil na pandemia, que é como engajar as pessoas no treinamento online. Primeira coisa, não sei se você já percebeu, mas em 2019, antes da pandemia, a gente tinha dois modelos de ensino. Um ensino presencial, ao vivo, e um ensino online, gravado. Só tinha esses dois modelos. A gente, se pensar assim, é ao vivo, a gente automaticamente pensava no modelo presencial. E se fosse digital, a gente automaticamente pensava no modelo gravado. O que aconteceu? Quando veio a pandemia, quando começou toda essa loucura que a gente vive, começou a surgir um novo modelo de ensino, que foi o modelo de lives, foi o modelo ao vivo e digital. Não que não era possível por causa de tecnologia, a gente sabe que tecnologia de Zoom, Skype, Teams, existe há bastante tempo, é que a gente nunca tinha pensado nesse modelo, era muito simples, se fosse ao vivo era presencial, se fosse gravado era online. Então a pandemia, ela criou esse terceiro modelo, terceira modalidade, que é de ser virtual e ao vivo, esse modelo de lives que a gente encontra. Diferente do que a gente está vendo hoje, né? Esse modelo aqui é um modelo já gravado. E aí, qual foi a grande dificuldade? É como engajar as pessoas. Né? Nesse próximo slide aqui, a gente consegue ver que antes da pandemia, o exemplo aqui é uma foto minha, eu estava fazendo palestras presenciais, tinha toda a plateia e o PowerPoint atrás de mim. Agora o PowerPoint é o principal e meu vídeo ficou aqui pequenininho. Será que essa foi a grande mudança? Somente isso? A gente pegou a pessoa física, botou um quadradinho desse tamanho e o PowerPoint ficou principal? Não pode ser, não pode ser. Vamos combinar que a tecnologia tem muito mais a oferecer do que apenas essa pequena mudança como esse formato. Agora, no próximo slide, você consegue ver que tem uma grande vantagem. Você, online, consegue estar dando palestras de bermuda. Hoje eu estou de bermuda aqui, não vou mostrar, tá? Mas eu não sei quantas palestras eu já fiz igual aqui, né? Onde você está de bermuda porque você só aparece dessa parte para cima. Enquanto se fosse presencial, você estaria no auditório, nesse momento me vendo, e eu teria que estar de bermuda, não poderia estar de chinelo, não poderia terminar essa palestra e ir lá brincar com a minha filha. Não, eu teria que viajar, né? Eu moro no Rio, teria que ir para São Paulo, qualquer outro lugar, teria que ir para um auditório, tal. Isso demandaria muito mais tempo. Então, claro que o virtual, esse modelo que a gente está aqui hoje, tem várias vantagens, mas o fato é que, maioria das vezes, a gente está fazendo o que eu chamo de filmar o teatro. O que é isso? Filmar o teatro não é fazer cinema, como filmar o presencial também não é fazer ensino online. O cinema, ele foi inventado justamente para que ele pudesse filmar peças de teatro e pegar essa peça filmada e ampliar isso em uma escala muito maior em cidades pequenas. Até que alguém viu que o cinema era uma indústria totalmente diferente do teatro filmado. E a mesma coisa do online, do ensino online para o digital. Muitas pessoas ainda estão nessa etapa de filmar o teatro, de pegar o presencial, botar o professor em estúdio ou numa webcam em casa, e esse professor está narrando o conteúdo, está falando a sua aula apenas gravada. Mas isso é filmar o teatro. O que as pessoas não percebem é que existe uma indústria totalmente diferente, que é o cinema da educação. E é isso que a gente vai falar. E eu não digo cinema de ter Steven Spielberg, de você ser uma mega produtora, de você gastar... Não, tem muita coisa que você consegue fazer cinema de graça, com os seus equipamentos normais. É muito mais a questão da técnica. Né? O ator de cinema é diferente do ator de teatro. O roteiro do teatro é diferente do cinema. Então, tem algumas diferenças aí do cinema e do teatro que a gente consegue aplicar bastante
quando a gente fala do ensino presencial para o ensino online. A única coisa que a gente sabe que não funciona é filmar o teatro. Quando a gente vai gravar ou vai fazer uma aula ao vivo, essa foto aqui mostra muito bem qual é a nossa expectativa. A gente espera igual no presencial, tá todo mundo lá participando, feliz, câmera ligada, etc. Mas assim que você começa a falar seu bom dia e a sua aula começa, qual é a realidade? Essa daqui, todo mundo com a câmera desligada, todo o microfone desligado, e parece que você está dando aula para um deserto, parece que não tem ninguém prestando atenção. Até que você pergunta alguma coisa e ninguém fala nada. Aí você vai e fala, fulano, você, o que você acha? Aí a pessoa fala, você pode repetir a pergunta? Ou seja, não estava prestando atenção. Vamos combinar que todo mundo já viu isso acontecer. Agora, como que a gente faz as pessoas prestarem atenção? Como que a gente faz as pessoas estarem tão engajadas no online quanto estão no presencial? Na prática, o que está acontecendo? A sua aula está virando um podcast. A pessoa está lá assistindo, ela desliga a câmera, desliga o áudio, minimiza a tela e começa a fazer outras coisas. Pega o celular e começa a responder perguntas do WhatsApp, começa a responder e-mail, começa a fazer várias outras coisas e não está prestando atenção à sua aula. Então, como que você consegue trazer essa pessoa de volta? Como que ela vai conseguir engajar e várias outras técnicas? É isso que a gente quer tratar aqui hoje. Até porque, lembrando que filmar o teatro não é fazer cinema, como filmar o presencial também não é fazer ensino à distância. Então vamos agora falar um pouco como engajar pessoas online, como que a gente evita que essa colaboradora fique assim dormindo enquanto você está tentando dar sua aula. Uma coisa importante dizer é que no mundo de hoje, conteúdo virou commodity. Não sei se já percebeu quanto conteúdo tem disponível por aí. Tudo que é lugar que você vai, você vê alguém fazendo uma live, vê vários portais surgindo, né? Tem Udemy, tem YouTube, tem Coursera, tem um monte de portais de conteúdo, muito conteúdo, live todo dia no YouTube, no Instagram, você abre a geladeira, tem live acontecendo. Então, hoje em dia, o conteúdo está em tudo que é lugar. E conteúdo não é mais o grande diferencial da educação corporativa. Esse aí talvez seja uma grande quebra de paradigma, que as empresas estão sempre buscando desenvolver o melhor conteúdo do mundo. Eu garanto que tem conteúdo melhor. Eu garanto que tem conteúdo gratuito. Eu garanto que empresas como a minha e qualquer outra fornecem conteúdo de altíssima qualidade. E o seu foco, quando você fica focando em só desenvolver conteúdo, o que você está fazendo? Adicionando um acervo de conteúdo que já existe. A questão é o seguinte, eu gosto muito dessa frase, se conhecimento resultasse em ação, todos nós estaríamos em forma. Por que isso? Vamos combinar, todo mundo tem um conhecimento de que para estar em forma, você precisa comer bem e fazer exercício. Não é falta de conteúdo disponível, não é falta de conhecimento para que a pessoa fique em forma. O que é? É falta de ação. Fato que as pessoas têm conteúdo demais. A grande quebra de paradigma, o grande foco da educação corporativa precisa ser menos construir conteúdo e mais construir protagonismo. Por quê? As empresas, o que elas buscam? Um funcionário enciclopédia, aquele que tem todo o conhecimento do mundo, sabe absolutamente tudo, mas quando o circo está pegando fogo, ele se cala, ele não ajuda o seu colega, ele não faz nada além do que é pedido, e depois ele vai lá e fala assim, eu já sabia. Não é? Então, se você sabia, por que você não ajudou ninguém? As empresas precisam menos enciclopédia e mais protagonistas, mais pessoas que sabem fazer alguma coisa com aquele conteúdo, com aquele conhecimento. Então, só pensar em construção de conteúdo ou trazer o melhor conteúdo não vai ajudar o engajamento, não vai transformar aquele seu colaborador em um grande protagonista. E é isso que a gente precisa fazer, é trabalhar mudança de comportamento. Mas como fazer isso através do e-learning? Como fazer isso através desse bonequinho aí que fica mexendo a boca, mas não fala?
onde você tem que apertar 10 milhões de cliques, ou através de um playlist de vídeos de YouTube, ou através de uma aula ao vivo com todo mundo com câmera desligada. Como fazer isso? É isso que a gente vai começar a falar agora. Primeira coisa que você tem que entender é que a Liu, a gente trabalha com o modelo de transformação dos 3 Hs. O que é isso? Para qualquer transformação acontecer, você precisa tocar em 3 Hs. O primeiro H é o heart, coração. O coração é justamente onde começa a motivação da pessoa. É a forma que você tem que primeiro sensibilizar ela, a engajar ela naquele conteúdo para que você possa inspirar e ela queira continuar. Então, sempre começa com H, coração. Depois, você vai para o segundo H, que é head, cabeça. A cabeça é justamente o conteúdo, mas não adianta entregar conteúdo. Você tem que fazer é gerar raciocínio, é despertar um pouco esse lado onde a pessoa tem que gerar reflexão e não somente ser uma pessoa passiva de consumir conteúdos. E por último, você tem que ir para o último H, que são as mãos, hands. E é onde você vai colocar o conhecimento em prática, onde você vai botar a mão na massa, como dizem por aí. Olhando para o 70, 20, 10, o 70 é justamente a prática daquele conhecimento. Então, a gente gosta sempre de trabalhar nessa ordem. Primeiro coração, cabeça e mãos. É assim que a gente vai desenvolvendo. Quando você pega essa própria palestra, por exemplo, você vai perceber que eu fiz os 3 Hs aqui. Primeiro H que eu trouxe é o quê? A motivação. Comecei falando lá, se você vivenciou isso, comecei me colocando no seu lugar, com seus problemas de não conseguir o engajamento. Por que eu fiz isso? Eu queria primeiro sensibilizar você. Queria trazer você e falar, poxa, realmente tem razão. Depois eu comecei a trazer o segundo H, que é a cabeça, que é justamente falar um pouco do modelo de 3 Hs, conteúdo virou commodity, começando entregando alguns conteúdos para você pensar. Poxa, não é que conteúdo, só construir conteúdo não é a saída, eu preciso desenvolver protagonismo. Esse foi o segundo H. Agora a gente vai para o terceiro H, mãos. Como que eu faço a transformação? Então, você vê, dentro de um conteúdo desse, uma palestra desse, eu já estou aplicando os 3 Hs da forma que eu construí o meu conteúdo. Então vamos lá para o terceiro H, falar das mãos. Eu falei um pouco do mundo digital, tem 2 mundos digitais totalmente diferentes. Tem o mundo gravado e o mundo ao vivo, tá? Quando a gente olha para esses 2 mundos, o que eu gosto e como que eu gosto de estruturar isso? O mundo gravado é um mundo onde a gente vai trabalhar conteúdo. O mundo ao vivo é onde a gente gera conexão. Então, qual o grande erro que eu vejo por aí? Primeiro, todo projeto de ensino à distância que peca, que não gera engajamento, é porque ele só concentra no H cabeça, head. Ele esquece do H coração, esquece do H mão. E também, quando a gente vai para o ao vivo, um grande erro é em querer entregar conteúdo. Esquece da parte de conexão. A gente, no ao vivo, é a hora mais cara que tem, né? Você pega a hora de todo mundo, multiplica por todo mundo que está lá pelo salário, você vai ver que é o momento mais caro. E aí a gente quer entregar esse momento mais caro com conteúdo que eu poderia fazer gravado. Então, tira o conteúdo do ao vivo e vamos jogar ele para o gravado. Dentro do gravado, você vai conseguir usar várias metodologias e técnicas para isso. Mas antes de falar disso, vale a pena falar que qual é a melhor estratégia? É gravado? É ao vivo? Na verdade, é um mix. Você precisa misturar os dois. Você precisa pensar o seguinte, como que eu pego a parte de conteúdo que eu poderia fazer gravado e jogo isso para ele assistir antes? E depois, no ao vivo, a gente começa a questionar o que ele viu no gravado. Começa a gerar essa conexão, começa a construir coisas em conjunto no ao vivo. Então, sempre usar um pouco esse modelo. Você pode falar o seguinte, mas eu peço para ele assistir o gravado e ele não assiste, porque ele vai no ao vivo sem assistir. Então tá, sabe o que você faz? Primeira coisa, você bota no LMS, se você não tem LMS, fala comigo que a gente tem, mas você bota no LMS o gravado e você consegue ter um relatório de quem
pode assistir. Você cria uma função lá de pré-requisito que somente quem fez o gravado consegue assistir o ao vivo. Tá? Se o seu LMS não faz isso, ele é ruim, tá? Fala comigo. E aí, a partir do momento que a pessoa assistir o gravado, ele vai ter o link do ao vivo. Eu garanto que na primeira aula ao vivo, você vai perder uns 70% das pessoas. Depois você fala o seguinte, pessoal, infelizmente você não fez, você não vai assistir o ao vivo. Garanto que na segunda vez, você perde só 30%, na terceira vez você só perde 10%. Você tem que educar o seu colaborador que ele precisa fazer a coisa antes. Tá? Se você sempre abrir mão, você vai educar ele que qualquer hora ele tem essa liberdade de fazer o que ele quiser. E é isso que você tem que evitar quando você está começando. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do gravado, tá? O gravado, a gente na Lio usa uma técnica que a gente chama de edutainment, que é uma mistura de educação e entretenimento. O que a gente fez? A gente foi pesquisar conteúdos digitais e a gente viu que todo mundo adorava Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix, tal. Mas quando a gente transformava isso em ensino à distância, as pessoas não queriam. A gente se perguntou, por que isso? E aí a gente foi para Hollywood, foi estudar os modelos, fomos para o Vale do Silício, e aí a gente percebeu que o grande problema da educação é que ela só trabalha o H da cabeça, só entrega conteúdo e não cria narrativas. Quando você vai para o mundo do entretenimento, por que isso vicia? Porque você tem enredos, você tem séries, você tem todo um formato de entregar o conteúdo que a pessoa acaba adorando. Então, o que a gente fez? A gente abandonou cursos online e começou a criar webséries. A gente começou a trazer atores, criar cenas, criar narrativas. Às vezes a gente faz isso através de uma animação, pode ser um podcast, mas a gente cria uma história. E essa história envolve pessoas. Né? A gente, desde criança, está envolvido nas histórias da Disney, estão envolvidos nas novelas. A gente sempre se envolve nisso. Porque na educação à distância é alguém narrando o conteúdo. Então, se a gente quer fazer o teatro, a gente vai fazer teatro, vai filmar o teatro. Agora, quando a gente fala de cinema, da educação, a gente precisa evoluir. E não necessariamente isso precisa ser algo, uma produção da melhor novela do mundo. Mas não, a gente usar técnica de storytelling, a gente pensar em formatos que vai engajar a pessoa. E, novamente, usando os 3 Hs. Tocando primeiro no coração, então menos conteúdo, pensa uma narrativa, como que você envolve ele. Você viu minha palestra aqui, envolvi você pensando na sua dor. Né? E aí a gente entra numa metodologia que a gente gosta bastante, que é a PBL, Problem Based Learning. O que é PBL? PBL é ensinar através de problemas. Em vez de eu jogar com primeiro a solução ou conteúdo, eu começo contando uma história. Dentro dessa história, eu vou jogar um desafio. E a pessoa precisa resolver esse desafio. Então, quando a gente olha para webséries, não necessariamente é novela, mas sim eu começar, às vezes, com um vídeo de uma pessoa contando um case, contando uma história. Depois eu vou para um exercício, peço para ele resolver aquela história. Depois eu começo a entrar no conteúdo, depois entro na parte prática. Novamente, os 3 Hs. Então, a melhor forma de você engajar as pessoas no treinamento gravado é através de histórias, webséries, criar em outros formatos e outras narrativas. Se você quiser, na Lio Learning a gente tem um catálogo enorme de mais de 100 webséries em todas as áreas, de liderança, vendas, compliance, soft skills, enfim, tudo que você pode imaginar. A gente já tem webséries prontas para começar a engajar os seus colaboradores. É o que a gente chama Learning Flix, é o Netflix da aprendizagem. Mas vamos agora falar um pouco do mundo ao vivo. A gente já explorou um pouco esse mundo gravado. Agora eu quero falar um pouco como engajar pessoas no ao vivo. Infelizmente, a nossa palestra aqui é curta e eu não consigo entrar em tantos detalhes. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você me mandar um e-mail, tá? Eu vou botar no final aqui, ó, botar aqui embaixo, richard.vasconcelos@liolearning.com. Me mande um e-mail, se você assistiu essa palestra, que eu vou te dar acesso gratuitamente, um curso nosso, que mergulha nesse mundo de facilitação online, tá? E aí você vai conseguir aprender muito mais do que só que eu vou falar aqui na palestra.
Mas aqui na palestra, voltando, qual é a melhor forma de você engajar pessoas no ao vivo? Primeira coisa que você faz é jogar o PowerPoint fora. Tchau, PowerPoint. Joga fora, abandona ele. Qual o grande problema do PowerPoint? É que ele transforma o aluno em um agente passivo da informação. Ele sai de modo ativo de aprender para reclinar na cadeira e ficar lá com braços cruzados ouvindo. Isso quando ele não está no celular respondendo no WhatsApp ou e-mail. Então, se você quer envolver o aluno, abandone o PowerPoint. Todo mundo agora entrou em pânico. Como que eu vou ensinar sem PowerPoint? O que eu vou fazer? Cadê o conteúdo? Em vez de você entregar conteúdo, você já parou para pensar por que não construir o conteúdo junto com o aluno? Vou te dar um pequeno exemplo bem bobo. Vamos imaginar que a nossa aula seja sobre os 3 princípios da liderança. Modelo tradicional, um PowerPoint falando os 3 princípios da liderança A, B, C, um slide ou mais para cada princípio. Seria uma narrativa. Ou abandono o PowerPoint, abro uma tela em branco, um Word em branco, sem nada, e pergunto para a turma ou PowerPoint, ou mapa mental, ou Mentimeter, ou qualquer outra coisa. E pergunto para a turma. Vamos lá, quais são os 3 princípios da liderança? Aí as pessoas vão responder A, B, C, vão errar, acertar, e você vai guiando a pessoa. E aí quando a pessoa fala, vamos só imaginar que seja empatia, tá? Ah, muito bom, empatia, esse é um dos princípios. Me explique mais sobre empatia. Fala mais. E aí os alunos vão construindo conteúdo junto com o facilitador. É claro que você vai ter alguns conteúdos técnicos que você vai precisar falar. Não tem problema, pode abrir um PowerPoint por 5, 10 minutos, narrar um conteúdo, minimiza, volta para as pessoas. O foco não é você, facilitador, não é o seu PowerPoint, mas sim os alunos. Jogue o conteúdo para que eles possam construir junto com você. Se você tem que usar um apoio, que seja por 5, 10 minutos, mas toda hora para, volta para ele. Quando você vai começar uma aula, pede para todo mundo ligar a câmera. Cria uma regra, você fala o seguinte, quem está com a câmera ligada é porque está participando. Se você quer ir no banheiro, desliga a câmera, você tem que atender o celular, desliga a câmera, e aí eu sei que eu não devo te chamar. A partir desse momento, todo mundo fica com vergonha de desligar a câmera, acha que não está prestando atenção. Então, esse é um pequeno truque. E sempre volte para o aluno. Por que ele vai ligar a câmera se ninguém chama ele? Então, por que ele vai participar se só o professor que fala? Inverte isso. Bota o aluno para construir o seu conteúdo, enquanto o professor vai ser apenas o que de fato a gente quer, que ele seja um facilitador. Então, aqui algumas técnicas, como falei, esse aqui é uma palestra curtinha sobre assuntos que a gente fala horas e horas e horas sobre isso. Então, se você quiser saber mais, se você quiser conhecer mais desse mundo digital, eu não vou dar só o curso de facilitação online. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cursos para você. Um que chama-se A Revolução da Aprendizagem, que mergulha profundamente no mundo gravado digital, e eu vou dar o segundo curso, que é Facilitação Online, que é como mergulhar profundamente no online ao vivo. Se você tiver interesse, você me manda um e-mail, vou deixar aqui os meus contatos, tá? E qualquer coisa, se você precisar melhorar a sua estratégia de ensino digital, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa tarde e boa noite.